algumas de vocês muito provavelmente podem estar se perguntando, né? E assim como perguntaram na parte da manhã, Marcela, quanto tempo para fazer uma peça piloto? Lembra que eu falei lá no início do nosso intensivo que a gente precisaria fazer 3 orçamentos? A gente só vai conseguir estimativa de prazo quando a gente tiver feito os orçamentos e entender qual que é o prazo dos próprios prestadores. Porque cada prazo é o prazo da pessoa que está te prestando serviço. Experiência que eu, Marcela, tenho aqui de mercado. 10 dias, 15 dias, 21 dias. Mais que 21 dias para uma peça piloto ficar pronta, eu já falaria assim que é um pouco de preguiça ou falta de prioridades, porque eu tenho alunas que conseguiram ali com 7 dias ter essa peça, tirar essa peça piloto do papel. Eu coloco para espelhar guia do Chrome, janela ou tela cheia? Guia do Chrome. Então, eu trouxe aqui mais algumas pessoas, algumas alunas minhas, que já estão com as peças piloto, já estão produzindo, já lançaram as marcas, para que elas tragam aí a média de tempo que elas demoraram para tirar a peça piloto do papel. E aí eu tenho a minha percepção, né, a minha experiência, e agora eu quero que vocês escutem a experiência das minhas A alunas. peça Fernanda, eu sou do Rio de Janeiro. A peça piloto foram umas 3 semanas para fazer a peça piloto, porque na realidade não foi só uma, foram 3. O meu nome é Taíla, eu sou de Londrina. A nossa primeira peça, na verdade, a nossa primeira produção já tiramos 3 peças. Demorou 30 dias, exatos 30 dias. Meu nome é Janaína, eu sou do Rio de Janeiro. A minha primeira peça piloto em 15 dias. Sou Flávia. Em 15 dias a gente tirou a primeira peça piloto do papel. Sou Isadora, estou em São Paulo. Conheci a nada de costura. Segui produzir a piloto em 1 mês. Começou a cortar na sexta e ficou pronta ontem. Fânia, eu sou de Cuiabá, tenho conhecimento nenhum sobre confecção. Comecei do zero, absoluto zero. A minha peça piloto ficou pronta hoje. Eu sou formada em moda e eu não aprendi o que eu aprendi na tua mentoria. A gente já tinha um ateliê, né? Mas ele era um ateliê focado para reforma. E a gente não parou as reformas. A minha mãe não deixou de atender nenhum cliente e a coleção correu de forma muito tranquila. Então, o processo realmente ele te leva para uma execução rápida, se você seguir o passo a passo. E necessariamente você não precisa parar de fazer o que você está fazendo. Vai paralelamente. Olá, bom dia. Meu nome é Janaína, eu sou de São Paulo e dona da marca Amo Casual. É uma marca voltada para moda feminina casual e atemporal. Eu sou aluna da 2ª turma da Marcela Novaes no curso Confecção Lucrativa. E eu posso dizer que depois do curso, assim, o curso foi um divisor de águas para mim, né? Para mim, para o meu negócio. Porque o que acontece? Eu já fabricava antes, só que eu encontrei muitas dificuldades no caminho, né? E eu acabei largando a fabricação e continuei com revendas, né? Multimarcas. Mas sempre ficou um vazio, né? Porque meu sonho sempre foi fabricar minhas próprias peças, montar a minha própria coleção, ter peças exclusivas. Enfim, eu sempre tive esse sonho. Eu achei a Marcela, né? Foi bem na época que abriu as inscrições da 2ª turma do curso Confecção Lucrativa. E eu rapidamente já me inscrevi, porque eu gostei muito do conteúdo. E assim, foi um divisor de águas mesmo, porque a partir do curso, né, eu tive uma clareza dos negócios, eu tive o que eu achava que era obstáculo na época para mim, né, na época que eu fabricava, na verdade não era obstáculo, era falta de preparo, falta de alguém que segurasse na mão mesmo e falasse, olha, Janaína, não é por esse caminho que você pegou. Esse caminho aqui, ele é muito melhor, muito mais prático, muito mais fácil. Então, com a Marcela, eu comecei a ter essa direção.
E assim, a linguagem também, que eu não tinha a linguagem para falar com terceirizados, né? Como eu não tinha conhecimento, eu fui e meti as caras na época. Então, a linguagem também é necessária, né, para você ter um acesso mais fácil a esses terceirizados. Então, com o curso, eu tive também o direcionamento para a linguagem correta. Como agir com os terceirizados, né? Como ter esse relacionamento com eles. Então, depois que eu devorei o curso, foi minha meta, eu falei, não, eu vou devorar esse curso. E a partir daí, nossa, minha cabeça fez vum, sabe? Meus negócios fizeram vum. Parece que tudo se abriu de uma forma muito mais clara, muito mais objetiva para mim. Hoje eu já estou fabricando, né? Eu estou começando com vestidos agora. A Janaína, na época que ela fez comigo, nem tinha o acompanhamento com os encontros semanais. Era só um curso gravado. E ela, eu me lembro mesmo, ela já vir da fabricação, e assim, é uma das minhas primeiras turmas. Além da Janaína, além dessas meninas que vocês viram, lá no meu destaque do Instagram, a gente tem todas as marcas que foram lançadas a partir do meu conhecimento, do meu network e do meu auxílio. Então, é muito legal a gente ter alguém mais experiente do que a gente no processo para iluminar os nossos pontos cegos. Então, vocês que decidirem entrar na mentoria, saibam que em uma semana, 2, 3, é possível a gente estar com a nossa tão sonhada peça piloto em mãos. Mas, afinal, Marcela, o que é uma peça piloto? Acho que vocês já conseguiram entender que uma peça piloto é uma peça na frente, né? É um protótipo. Então, a gente vai aprofundar daqui em diante agora o que é uma piloto, o que é uma modelagem, o que é uma ficha técnica, o que é uma gradação, o que é um risco de encaixe, o que você precisa prestar atenção em cada um desses momentos que você estiver vivenciando essas fases. Então, eu quero vocês, assim, super atentas daqui em diante. Eu só preciso passar um recado muito rápido, que eu esqueci no retorno do almoço. Eu e meu time, a gente parou para almoçar e tiveram mais de 150 pessoas que chamaram a gente lá no WhatsApp. E o meu time não deu conta de responder todo mundo. Então, vocês tinham saído para almoçar, eu falei, olha, vai demorar mais ou menos de 1 a 2 horas para conseguir responder a todos. E aí nós decidimos, porque meu time também precisou parar para comer, né? Nós decidimos que nós vamos explicar aqui, eu mesma vou explicar como vai funcionar a mentoria, tanto individual como em grupo, porque eu já percebi que vocês estão com muitas dúvidas, com muito interesse, e por isso eu vou desenhar para vocês de forma bem dinâmica no finalzinho do conteúdo programático. Então, peça piloto, ela é esse protótipo que a gente vai fazer uma peça na frente antes da produção em grande escala. Para que essa peça piloto seja feita, antes dela, a gente precisa desenvolver uma modelagem. E o que é a modelagem? Eu gosto de trazer um... Tem alguma dúvida específica aí que precisamos tirar? Está muito quentinho no chat. Tá. Então, ó, para que a peça piloto possa existir, né, que é um protótipo, é uma peça pronta, antes disso, precisa vir o que eu chamo de modelagem, e eu gosto de chamar de modelagem industrial. Por quê? Existem modelagens físicas e existem modelagens digital. E aí, o que é a modelagem de fato, Marcela? Eu sempre gosto de pegar esse meu livro aqui e trazer para vocês uma coisa bem real. Isso daqui, ó, tá vendo esses riscos? É uma modelagem de um vestido. E essa modelagem, ela pode ser tanto em um papel craft, como um risco digital no computador. Hoje em dia, as modelistas mais modernas estão desenvolvendo modelagem em Audaces, no CAD. Então, enquanto aqui a gente tem os riscos, depois a gente corta e costura uma peça. Então, o molde nada mais, nada menos é do que a planificação daquilo que vai ser cortado e costurado
para fazer virar a sua peça piloto. Esse livro é Técnicas de Modelagem Feminina, que eu decidi comprar, né, investir, quando eu resolvi me especializar em vestidos. Muito importante vocês saberem que essa modelagem ela pode ser feita tanto em digital como física. E é por isso que quando a gente vai buscar esse profissional, que é a modelista, a gente precisa aplicar algumas perguntas chaves que eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho. Eu quero conversar com vocês para que vocês tenham clareza quais são os profissionais essenciais e indispensáveis na hora da gente produzir, né? Na hora da gente ter a nossa confecção própria terceirizada. Profissionais essenciais e os profissionais dispensáveis, ou seja, que eles não são essenciais no processo. Então, a gente tem aqui, eu trouxe de forma 360 graus, quem são esses profissionais? Estilistas, estamparias, modelistas, piloteira, cadista, cortador, oficina de costura e acabamento. E vai ser nesses essenciais que nós iremos aprofundar agora. Então, antes da nossa pausa do almoço, alguém me perguntou, eu quero fazer estamparia em camiseta em algodão pima. Aí eu falei, olha, podemos falar depois do almoço sobre estamparia? E o que é importante vocês saberem, né? Estamos fazendo um produto liso, não precisamos de estamparia. Estamos fazendo um produto de estamparia, vamos precisar aprofundar nos tipos de estamparia, que são silk, transfer, estamparia digital, entre várias outras, que não é a minha especialidade falar sobre estamparia, mas dentro da minha lista secreta eu tenho indicação de todos os tipos de estamparias, e o que a gente precisa buscar agora é clareza se o tipo de tecido que eu estou fazendo na minha peça, se ele é compatível com o tipo de estamparia que eu estou buscando e orçando. Então, no momento quando vocês forem fazer orçamentos com estamparias, é muito importante que você diga o seu tecido. Então, o algodão pima, por exemplo, ele não aceita uma estamparia de transfer, mas ele aceita uma estamparia silcada, que é o silk screen. Então, isso é muito importante da gente analisar depois, caso a caso, né? O tema estamparia nós não vamos aprofundar, porque eu quero aprofundar no que realmente a gente não consegue fazer se a gente não tiver esse conhecimento. A estamparia, geralmente, todas as estamparias, elas estão super habituadas a trazer essa clareza para vocês, né? Dos tecidos que elas já trabalham ou não. E se vocês tiverem alguma dúvida pontual com relação à estamparia, guardem para o nosso final da aula no plantão de dúvidas, me tragam de forma objetiva a pergunta, que eu vou ter o maior prazer em responder para vocês, beleza? A modelista, ela é essencial e indispensável, porque sem molde não tem corte, sem corte não tem costura, sem costura não tem roupa pronta. Piloteira, ela é nada mais, nada menos do que a costureira, que tem aptidão com moldes, que sabe interpretar uma modelagem para encaixar, frente com frente, lado com lado, costas com costas. Cadista, alguém sabe aqui o que é um cadista? Voltar a distribuir meus prêmios para a primeira que acertar, se alguém acertar rápido o que é um cadista. Cadista, ele é responsável por fazer digitalização de moldes, ampliação, gradação, e nós temos alguns cadistas também na nossa lista secreta. Por quê? Eu adoro várias modelistas que atuam tanto no digital como no físico. Marcela, você deixa de contratar quando uma modelista faz físico? Não, eu contrato ela, mas depois eu contrato o cadista. Então, o cadista, ele não é essencial no processo, mas se você estiver com uma modelagem física, sim, ele vai ser essencial aí para o processo. O cortador não tem por onde fugir, ele é essencial e indispensável, assim como a oficina de costura. E o acabamento, ele é feito de forma personalizada. Então, agora há pouco, nós fizemos aí a simulação da camisa da Ju, e essa camisa, ela precisa ir para acabamento, para fazer a questão de caseados,
de pregar botão. Então, se faz acabamento, geralmente, em um lugar específico. E como que funciona cada uma dessas etapas da fabricação? A dona da marca define os modelos, enquanto a modelista planifica, libera para o cortador e vai para a costureira. E essa linha do tempo aqui, ela se repete 2 vezes. A primeira vez para a peça piloto, e aqui a costureira ela poderia ser substituída por uma piloteira também, e depois que você aprova essa peça, a gente vai para a produção em grande escala. Qual que é a estatística de aprovação de peça piloto? Pela minha experiência, a cada 10 peças piloto que a gente faz, 5 são aprovadas em primeira prova e outras 5 são submetidas a ajuste. Então, se você está desenvolvendo um único protótipo, uma única peça, e você vai para uma prova de peça piloto, não vai com a expectativa lá em cima, sabe? Achando que você vai, já de cara, de primeira, acertar essa piloto. Porque a estatística de acerto é de 50%, ok? Então, faz parte do processo de pilotagem, de prototipagem, você seca aqui do lado, seca do outro, troca um tecido, e a modelagem, ela é cobrada uma única vez, mas o ajuste geralmente não é cobrado a mais.